Pontualmente às 14 horas. Muito boa tarde para todos vocês. Pessoal, vocês... Tem algumas pessoas que ainda estão entrando, e aí eu vou aproveitar esses 5 minutinhos aqui iniciais para poder bater um papo com vocês. Me apresentar primeiro, né? Eu não sei se o pessoal que está aí já teve a oportunidade de a gente bater um papo pessoalmente, mas eu sou o Leonardo Lucchini, eu sou um dos diretores aqui da Agência Ambiental. A minha diretoria é a diretoria técnica, a parte ambiental e técnica fica toda debaixo da minha estrutura. Aqui ao meu lado esquerdo, o seu lado direito, está a Érica Santos, nossa engenheira ambiental, uma das que compõe a nossa equipe técnica aqui também. E aí eu queria, enquanto o pessoal vai entrando, eu gastar esses primeiros 5 minutos, primeiro dar as boas-vindas para vocês. O Cláudio Scali, que é o nosso secretário executivo, ele teve uma demanda em outro município nosso consorciado agora à tarde, ele precisou se ausentar, pediu para deixar um abraço com vocês, agradecer a todos vocês que estão participando e justificar a ausência dele por aqui, tá? Eu queria saber de vocês, a gente tem algumas pessoas aí na reunião já, se vocês já estão operando o sistema, nosso sistema aqui, nosso portal de licenciamento, e se vocês têm algum feedback para nos dar, né, algum elogio. Se você tiver algum elogio, você pode falar. Se você tiver alguma crítica, eu não quero ver, não. Brincadeira. A gente, na verdade, esse segundo workshop que a gente está fazendo é justamente porque a gente coletou de vocês e de outras pessoas que utilizam o sistema, coletou informações, né? Coletou feedbacks. Olha, seria interessante se tivesse isso, tivesse aquilo outro, isso aqui não ficou tão intuitivo, isso aqui ficou bom, isso aqui não ficou. E a gente está sempre nessa necessidade de melhorias, né? Então, se você quiser abrir a câmera aí, abrir o seu áudio, pode ficar à vontade, enquanto o pessoal vai terminando de entrar. Se vocês quiserem dar algum feedback para a gente, fiquem à vontade, tá? Alguma melhoria, alguma coisa que vocês acham que seria interessante de colocar, ou alguma dúvida relacionada ao sistema mesmo. Vamos dar uns 5 minutinhos, tem umas 12h05, 12h06, então se vocês quiserem falar, fica à vontade. Boa tarde, Estão me ouvindo tudo aí? bom? Tá funcionando? Tá, né? Boa tarde, tudo bem, Leonardo? Alô, tá escutando? Boa tarde. Alô, boa tarde. Me escutam? Quem de vocês que está aí na reunião que já usa o sistema? Ou é a primeira vez que vocês estão tendo contato com o nosso portal? Boa tarde, escutam? Alô? Pois não, Angélica, pode falar. Olá, ótima tarde para todo mundo. Eu acho que tem alguém tentando falar alguma coisa. Eu estou te escutando. Angélica Acho que não da sei Lara se é o Ambiental, Elias. Isso. Não está disponível para eles falarem? Eu estou escutando ele falar, mas não sei se Angélica, vocês pode falar aí. realmente Se estiver nos estão ouvindo, pode falar. Gente, ótima tarde. Eu já estou utilizando o sistema, inclusive já tive uma licença emitida aí através da agência. Eu estou amando, principalmente pelo tempo, né? A morosidade nem existe. Então, assim, está sendo bem... Os processos, assim, estão sendo bem práticos e objetivos. Tá me Em ouvindo? relação ao sistema... Oi, Leonardo, tá me ouvindo? Sim, eu estou te ouvindo, mas eu acho que eu não peguei parte da sua fala. Se você puder repetir do começo. Vamos lá, ótima tarde para todo mundo que está participando aqui. Em relação... Hoje, na verdade, eu entrei para conhecer um pouquinho melhor, tirar mais algumas dúvidas pontuais. Eu já uso o sistema. Claro que tem uma coisinha ou outra que a gente vai aprendendo no dia a dia, mas eu acabei não anotando. Vou até acessar aqui agora e vou levantar algumas coisas que eu acabo tendo dúvida, mas sempre quando eu ligo aí, vocês prontamente já me atendem e me respondem muito rápido. E, inclusive, eu consegui minha primeira licença através de vocês. Gostei muito, principalmente pela otimização do tempo. Achei que foi uma coisa mais em vista do que nós estávamos acostumados, né? Então, eu estou gostando bastante aí da agência, viu? Particularmente falando, meu feedback é positivo. Eu acho que o Márcio gostaria de falar alguma coisa. Acho que é você, não é, Márcio, que está tentando... Isso, me escutam agora?
Estamos te Sim, ouvindo. estamos te ouvindo. Boa tarde a todos. Boa tarde, Leonardo. Boa tarde. Eu utilizei o sistema aí há um mês atrás, mais ou menos, para fazer um corte de árvore, né? E foi muito bom o sistema, fiz todo o processo, tirei todas as documentações. A única coisa que eu senti um pouquinho falta é quando você vai olhar aquele processo que está passo a passo, eu não consegui anexar outros documentos, ou não consegui, numa resposta, anexar no último ponto do processo. Eu tive que voltar um pouquinho, ver onde tinha espaço para anexar um documento e eu anexei ali. Mas deu tudo certo. Deu tudo certo. Foi só esse ponto só. O documento que você tinha que anexar era resultado de um Comunix, ou Márcio? Não, era documento meu mesmo, tipo de escritura. Era outro tipo de documento, não era esse. Tá, mas aí você não tinha clicado em hierarquia, você não tinha avançado para pagamento, nada ainda. Eu tinha... Não, ainda não. Não tinha habilitado o boleto para eu pagar ainda. É isso aí. Entendi. Essas questões de pagamento, como eu acho que a gente vai lidar, boa parte do pessoal que está aí com a gente é consultoria, né? E lidam com muitos clientes, e o cliente que paga o boleto, etc. Então, depois eu falo um pouco a respeito de qual que é o nosso gargalo aqui em relação essas questões de pagamento e qual que é o nosso plano de ação. Então, vocês não me deixem esquecer para falar a respeito disso, porque daí vocês já ficam antenados do que a gente está fazendo para poder também melhorar e otimizar esse processo. Legal. Uma última dúvida só, Leonardo. Legal. Qual que é a diferença aí de a gente abrir um protocolo aí na agência e abrir ali na Cigan? Então, o SIGAN, ele é um sistema do Estado, né? E como o nosso licenciamento aqui é o licenciamento municipal, ou seja, é como se os 6 municípios que são consorciados, agora 7, né? Mas só 6 são habilitados por hora, então estivessem fazendo o licenciamento por si só. Então, o consórcio, ele operacionaliza o licenciamento para esses municípios que são consorciados, né? Então, o único caminho e a única comunicação que a gente tem com os interessados é através do nosso portal de licenciamento. O SIGAN, ele só é utilizado pelo Estado, ele é um sistema do Estado. Então, a diferença é que você só utilizaria o SIGAN se você tivesse fazendo alguma coisa que fosse de competência do Estado de licenciamento. O licenciamento ambiental municipal, eu desconheço alguma situação que você tem que fazer com o SIGAN também, né? Porque o SIGAN, como eu comentei, é um sistema de controle do Estado e não dos municípios. Legal, perfeito. Obrigado, viu? Então, a gente está chegando aqui por volta das 14h10, pessoal. Então, se alguém mais quiser falar mais alguma coisa, perguntar ou dar algum feedback para a gente, alguma melhoria, alguma coisa, fiquem abertos, tá? A gente starta aqui o nosso assunto Fernando, eu gostaria também só de mencionar, mas também pela minha... Talvez eu não tenha aprendido ainda. Quando eu quero simular, qual é o tipo de licenciamento, né? Se vai ser 3 licenças concomitantes, se são licenças separadas, eu acabei tendo que simular como se eu estivesse solicitando já um pedido. Conseguir identificar. Existe um outro caminho? Eu vou falar para vocês a respeito de uma ferramenta que a gente implementou, Angélica. Foi a Angélica que perguntou, né? Isso. Que chama-se consulta prévia. A gente não tem uma ferramenta chamada simulador, por exemplo. Não temos. Até porque cada município tem um regramento de cálculo de taxa. Então, assim, ser consórcio tem as suas dificuldades por conta de que você tem que equacionar todos os municípios, né, diferentes legislações, diferentes entendimentos ao mesmo tempo. Mas o que a gente fez para poder melhorar isso foi o consulta prévia. Consulta prévia é pauta da nossa reunião hoje. Então, você pode fazer o seu, entre aspas, simulado, então, simular uma licença, simular um pedido de autorização através do consulta prévia. Ótimo. Hugo, vou pedir para que você, se você não for falar com a gente aqui, para você fechar o seu áudio aí, por favor. Perfeito. Pessoal, vamos lá então? Se vocês tiverem alguma dúvida ou quiser interromper no meio da reunião, não tem problema, tá? Podem ficar à vontade. Bom, nós somos o consórcio público Agência Ambiental Vale do Paraíba. Eventualmente, esse nome Agência Ambiental, né, pode até ser confundido um pouco com a agência da CETESB, mas até quando você procura Agência Ambiental no site, no Google,
Vale do Paraíba, às vezes ele dá lá o endereço e os contatos da CETESB, né? Mas tente sempre procurar por consórcio, e aí eu acho que você consegue achar mais fácil. Nós vamos, então, esse aqui é o nosso segundo workshop do portal de licenciamento. Nós tivemos um primeiro workshop já no portal de licenciamento, a respeito do nosso portal de licenciamento. A gente foi desde o cadastro até as partes finais do portal. Esse workshop está disponível no nosso canal de YouTube. Ele aconteceu mais ou menos lá em março. Só que, como eu comentei com vocês no começo, de lá para cá, a gente foi ouvindo, foi testando e foi verificando várias necessidades de melhorias e de implementação de algumas ferramentas a mais que a gente não tinha. Então, são essas as ferramentas que nós vamos apresentar para vocês hoje, tá? Eu acredito que a gente deve demorar aqui 1 hora, no máximo 1h10, 1h20, dependendo das dúvidas e do bate-papo que a gente fizer. Bom, sejam todos muito bem-vindos. Essa aqui é uma lista de todas as nossas novidades que nós vamos apresentar para vocês hoje. Nós temos algumas novidades dentro do campo de árvore isolada, nós temos algumas novidades dentro do fluxo do Comunix, como é que pede dilação de prazo, como é que responde o Comunix, aonde que você vê as informações, como é que você recebe as informações. A ferramenta do consulta prévia, que é uma ferramenta que pode ser usada para simulado, que pode ser usada para consultar se a atividade é de competência nossa ou de competência do Estado, e quais são os documentos, né, quais são os entendimentos da agência com relação às solicitações de licenciamento e autorização como um todo. Esse desassoreamento OP, ele é exclusivo para obras públicas, então não vou, né, me dedicar muito a ele, acabei me dedicando a ele mais no começo da reunião, desculpa, na reunião na parte da manhã, onde a gente estava atendendo especificamente os servidores que trabalham nos municípios consorciados, né? Quando eles precisam de solicitar alguma coisa, eles precisam também dominar o sistema. Tem algumas novidadezinhas também com relação à intervenção em APP e supressão de fragmento de vegetação e o fluxo do TCRA, que eu acho que é importante a gente se dedicar a isso também. Então, ele está numa ordem alfabética ali, mas eu vou acabar envolvendo no nosso próximo etapa aqui, que é o que eu vou abrir o sistema. A gente vai acabar fazendo árvore isolada, mexendo com Comunix e mexendo com TCRA tudo junto. Então, não vai ser essa ordem aqui que eu vou apresentar para vocês, tá? Aqui é só como se fosse um índice. Bom, eu vou abrir o sistema aqui. E aí a gente já começa a demonstrar para vocês os pontos que a gente queria. Ah, tá, desculpa, pessoal, eu ainda precisava falar algumas coisas aqui para vocês. Bom, antes de avançar com os nossos assuntos particulares, eu queria falar um pouco a respeito da agência. Eu não sei se todos que estão aí na reunião já participaram do primeiro workshop, sabem bem o que é a agência, o que é o consórcio, qual que é a nossa prerrogativa, o que a gente está disposto a fazer. Então, nós somos um consórcio intermunicipal, uma outra PJ, uma autarquia, uma outra pessoa jurídica, mas que é composta por 7 municípios atualmente, né? São esses 7 municípios aqui, ó, Jambeiro, Monteiro Lobato, Paraibuna, Santa Branca, Santo Antônio do Pinhal, São José dos Campos e Tremembé. Santa Branca acabou de se consorciar conosco. O processo de consorciamento ele demora um pouco para acontecer, desde o V0 até o V final, porque depende de aprovação de algumas legislações na Câmara, depende de algumas aprovações de decretos, algumas declarações a serem apresentadas no Conselho Estadual de Meio Ambiente, que é o CONSEMA. Então, por isso que Santa Branca ainda não está rodando dentro do nosso sistema. Eles já são consorciados, mas ainda não estão habilitados ao licenciamento. Então, por enquanto, nós temos 7 municípios, mas como Santa Branca é o nosso filhinho mais novo, a gente está atuando no sistema somente com os 6 municípios que fundaram o consórcio, tá? Jambeiro, Monteiro, Paraibuna, Santo Antônio, São José e Tremembé. Bom, e o que o consórcio faz, então? Nós fazemos o licenciamento ambiental municipal de âmbito local, né?
Existe uma lei federal, que é a famosa Lei 140, de 2011, e ali naquela lei ela define quais são as competências de cada ente federativo, do ponto de vista de licenciamento ambiental. Então, o que é a competência da União está definido ali, o que é a competência dos estados está definido ali, e quais são as competências dos municípios está definido ali também de forma indireta. O artigo 9º, se eu não me engano, está dizendo que os conselhos estaduais vão definir quais são as tipologias de licenciamento que os municípios, quando habilitados, poderão fazer. E os municípios que não estiverem habilitados, o Estado, em caráter supletivo, precisaria fazer o licenciamento. Então, esses municípios que eu apresentei aqui para vocês agora não eram habilitados ao licenciamento em nenhuma categoria, nem média, nem baixo, nem alto impacto. Então, por isso que todos os licenciamentos nesses municípios aqui, vocês que são consultores, vocês pediam, solicitavam esses licenciamentos na CETESB. E por que a CETESB recebia esses licenciamentos? Porque, por lei, ela era forçada a abraçar a demanda dos municípios, porque os municípios não eram habilitados. Agora que os municípios são habilitados, a CETESB não pode mais fazer o licenciamento daquilo que é de âmbito local, municipal, porque isso, por lei federal, já está definido que é de competência dos municípios. Então, a árvore isolada em área urbana nativa é competência dos municípios, a CETESB não pode fazer. Intervenção em APP em área urbana, dos municípios. Fragmento de vegetação, estágio inicial, estágio médio, dentro ou fora de APP, dos municípios. Algumas atividades industriais são 158, vocês podem depois olhar na CONSEMA 01, 2018. E algumas atividades não industriais também, como obras de transporte, hidráulica de saneamento, algumas atividades de comércio e serviço, como cemitérios, motéis, a parte hotéis e hotéis, parques temáticos, etc. Então, todas essas atividades, elas são de competência exclusiva dos municípios. E o Estado só faz quando o município não é habilitado. Então, todas as atividades, quando você tiver um cliente ou se você precisar fazer algum tipo de licenciamento ou autorização, dessas tipologias que estão contidas na CONSEMA 01 de 2018, você vai procurar o município para poder fazer o seu licenciamento. E o município vai dizer o seguinte: olha, quem faz para nós é o consórcio público, a agência ambiental. Então, aí você vai cair dentro do nosso sistema para poder solicitar essas tipologias de licenciamento e autorização. Tá certo? Então, um pouco daquilo que nós somos e um pouco daquilo que nós fazemos. E aí, agora eu posso ir para o sistema. Dúvidas a respeito dessas questões aqui, voltadas para tipologias, competências, etc. ou não? Ai, como é que fala? Quase que eu falei. Tá funcionando aí, né? Tá, aqui tá. Beleza. Então vamos lá. Vou compartilhar aqui agora até uma tela do sistema com vocês, para a gente conseguir fazer alguns simulados, tá? Vamos lá. Isso aqui é a tela inicial do nosso sistema, tá? Para quem ainda não está habituado a essa telinha aqui, essa aqui é a nossa tela inicial do sistema. Eu vou deslogar aqui só para você poder saber como que eu cheguei aqui. Então, se por um acaso você não tem cadastro no sistema e não sabe ainda como se cadastrar, etc., eu vou mostrar aqui para vocês de maneira rápida. Então, no site Agência Ambiental do Vale, SP-Gov.br, esse site é o site da Agência Ambiental, certo? Aqui do consórcio. Aqui você consegue todas as informações do consórcio, parte de legislação dos municípios, legislação do consórcio, tudo aquilo que você está vinculado ao consórcio já está disponível aqui nesse site. Tem um banner aqui do lado, pelo menos tinha, não sei se o Joso tirou. Aqui, ó, portal de licenciamento, estava na minha cara, eu não vi. Tem um banner aqui que é o portal de licenciamento. Se você clicar aqui, você vai direto para o site do nosso sistema. E também, se você vier na aba licenciamento, acessar sistema, você também cai nessa tela inicial aqui. Certo? Para poder fazer o cadastro no primeiro acesso, você clica em cadastrar. Ele vai pedir algumas informações para você, seja pessoa física ou pessoa jurídica. Você pode cadastrar você como consultor, ou pode cadastrar também a sua consultoria. Tudo depende de como que você vai, né, qual que vai ser o seu papel dentro do processo que você vai solicitar. E aí a gente sempre vai pedir um documento
se for pessoa física, um documento com foto, ali um RG, um CNH, e se for um CNPJ, uma pessoa jurídica, a gente pede o cartão de CNPJ. Colocando 2 vezes o e-mail, porque às vezes o pessoal preencheu o e-mail errado, o e-mail não chegava. Então, a gente colocou assim também para poder ajudar as pessoas a errarem menos. E você pode tanto cadastrar você aqui como usuário, e vai ter uma tela parecida com essa também lá na frente, na hora que você for fazer a solicitação, você pode cadastrar outras pessoas também. Então, você, como consultor, pode cadastrar o seu cliente, pode cadastrar a empresa que você está prestando serviço, você pode fazer um pré-cadastro deles. Eles ativam o cadastro depois se eles quiserem, mas se não quiser, eles já vão ter aqui os dados pré-colocados no sistema para fins das informações que você colocar deles estarem disponíveis nos documentos autorizativos, CPF, CNPJ, nome, endereço, etc. Tá bom? Bom, vou logar aqui enquanto administrador, porque daí, como administrador, eu tenho acesso a todas as ferramentas e eu consigo mostrar para vocês. Muito bem. Então, eu vou simular aqui uma solicitação de corte de árvore isolada. Para vocês, para a gente poder mostrar para vocês as funcionalidades novas que a gente implementou, tá? Bom, como que eu solicito como é que eu abro uma nova solicitação? No seu menu à esquerda aqui, você tem um menuzinho. O segundo item é nova solicitação. O terceiro, as solicitações, são todas as solicitações que você já fez. Aqui eu vou ter todas as que estão, né, disponíveis no portal, porque por conta de ser administrador. Então vamos lá, nova solicitação. Se você colocar um CEP aqui do município que não é consorciado, o sistema vai avisar você que o município não é consorciado e que o seu licenciamento não deve ser feito aqui. Você vai ter que procurar ou o próprio município ou a CETESB se o município não for habilitado. Fala um CEP de Monteiro. Monteiro já... 12,50 é um só. Mas eles arrumaram por decreto? 12,50. Um de Tremembé que eu sei que arrumou. Ou de Jambeiro. Vou pegar um CEP de Jambeiro. 12,70. 1270? De Jambeiro. Beleza. Tem alguns municípios que são muito pequenos, né? Ou tem pouca estrutura e acaba tendo um CEP só para a cidade toda. Então, só uma passada, né, bem rápida aqui. Esses sim ou não aqui que você vai encontrar tanto no interessado quanto no responsável legal quanto no responsável técnico é para o sistema poder puxar os dados de quem está logado. Então, se você está logado e você é o interessado principal, ou seja, você que quer cortar a árvore, é você que vai intervir em APP, é você que precisa de uma LO, você coloca sim aqui, o sistema puxa as suas informações. Do contrário, você vai colocar não, e aí você pode colocar um CPF ou CNPJ aqui, se ele já tiver pré-cadastrado, o sistema puxa as informações dele. Do contrário, você vai clicar em adicionar novo, e aí você cadastra o seu cliente ou o responsável legal, o responsável técnico da empresa que você está prestando serviço aqui. Vou colocar assim, para poder ficar mais rápido para nós. E aqui, antes de você dizer se o responsável técnico é o mesmo da solicitação, a gente pergunta se haverá responsável técnico, porque algumas atividades, por serem muito simples, a gente dispensa da necessidade de ter responsável técnico, tá? Então, preenchidas essas informações aqui, nós estamos na cidade de Jambeiro, certo? Vou fazer aqui uma solicitação de corte de árvores isolada. Nós tentamos construir o sistema da forma mais intuitiva possível, mas eventualmente uma brechinha ou outra fica. Por isso que eu fiz aquela rodada de bate-papo com vocês no começo, para perguntar se vocês tinham alguma outra sugestão, né, ou algum questionamento que seria interessante para a gente poder implementar novas ferramentas no sistema. Bom, aqui a gente já faz algumas perguntas de linha de corte, ou seja, se você responder sim para alguma pergunta dessas duas primeiras, o sistema já vai te direcionar para a CETESB, porque não são coisas que são de competência municipal. Por exemplo, falar sobre vegetação de cerrado não é de competência municipal, ele já te manda para a CETESB. E vegetação primária também não é de competência municipal, ele também já te manda para a CETESB. Né? Compete ao município apenas vegetação secundária, certo? E também algumas questões voltadas para áreas verdes têm muitas restrições com relação à área urbana e rural. A grande maioria das coisas, corte de árvore isolado, fragmento de vegetação, intervenção em APP, estão restritos apenas para a área urbana no município. Se for área rural, precisa ser licenciado na CETESB, tá bom? Então, vou colocar aqui, para a gente não ser mandado para a CETESB,
Não, não e sim, e eu vou fazer o corte de árvore isolada. As árvores não estão localizadas em app, vamos simular. E aqui eu vou colocar 2 árvores, só para poder mostrar para vocês a diferença. Pois não? Alguém quer falar alguma coisa aí? Então fechem os áudios aí para a gente não atrapalhar, tá? Bom, avancei. Quando eu avancei, essa aqui já pula aqui para solicitações, tá vendo? Ao seu lado esquerdo. Então, se você tiver alguma outra solicitação em aberto, vai aparecer todas aqui, tá? E aí você tem aqui uma linha de andamento para você poder acompanhar todo o passo a passo do processo, né? Então, você ainda pode perceber que você, no campo da solicitação, que é aquele primeira tela, a gente já resolveu onde ia ser e o que eu queria. Agora eu preciso mostrar algumas outras informações para o sistema poder me liberar para gerar a taxa, gerar a guia de pagamento. Vamos então para a árvore isolada aqui. Nós chamamos esses campos aqui de baixo de anexos. Tem uma pergunta. Então, à medida que você vai avançando no processo, eventualmente o sistema cria outros anexos para você. Então, ele criou aqui o anexo corte de árvore, compensação, documentos. Esse documento de revisão aqui é porque eu estou administrador, mas esse item não aparece para vocês enquanto usuário externo, tá? E aí depois a guia de pagamento vai aparecer aqui, o Comunix eventualmente vai aparecer aqui, o TCRA vai aparecer aqui, e toda como é que chama? Outros anexos que o sistema for eventualmente criando vão aparecer todos aqui. Então vamos aqui para o corte de árvore isolado. Antes vou ler aqui a pergunta do senhor Ricardo César Antunes da Silva. Olá, boa tarde. Quais as atividades necessitam de responsável técnico? Existe alguma legislação com relação a dessas atividades? A gente escreveu uma resolução técnica, Ricardo, que trata a respeito do procedimento. Então, de maneira geral, todas as solicitações de licenciamento ou autorização que envolvem estudos ambientais, ou seja, um estudo ambiental aplicado, um laudo de caracterização de vegetação, um laudo de fauna, ou algum outro estudo ambiental que o processo tenha necessidade, esses estudos vão precisar de um responsável técnico, vão precisar de uma RT. E aí, esse responsável técnico pode ser o responsável também pela solicitação, né? Então, eu desconheço alguma legislação que force aquilo que tem que ter ou que não tem responsável técnico. A gente publicou isso, né? A gente pactuou isso dentro da nossa resolução número 01 de 2022, está no nosso site. É uma resolução que trata do procedimento do como fazer. E ali mostra o que é que precisa e o que não precisa de ART, tá? Então, retornando aqui. Vamos lá. Como eu coloquei 2 árvores isoladas lá apenas, o que o sistema fez? Ele criou 2 campos de edição para cada árvore. Então, vamos voltar aqui num conceito aqui que a gente combinou. Para 10 árvores isoladas, eu dispenso o laudo de caracterização de compensação, caracterização de vegetação, desculpa, o LCV, dispenso a necessidade de um responsável técnico, e aí, eventualmente, até dispenso a vistoria. O que eu vou precisar é que as informações de cada árvore estejam bem definidinhas aqui nesses campos, para que a gente possa, inclusive, se beneficiar das fotos que vocês mandam, para a gente conseguir fazer uma pré-vistoria e validar a solicitação de vocês. Eventualmente, se precisar, a gente vai e faz uma vistoria. Tá? Pergunta da Renata. O responsável legal seria também o responsável técnico no caso da prestação de serviço para um cliente, correto? Não. O responsável legal é quem é o dono da empresa. Então, se você está prestando serviço para a empresa Johnson, por exemplo, o seu cliente é a Johnson, quer fazer o corte de árvore isolado. Quem que é o interessado? Johnson. Quem é o responsável legal? É o diretor, ou um CEO, alguém da Johnson. É quem responde legalmente pelo interessado. Tá? E aí você, enquanto consultor, pode entrar como responsável técnico. Mas o responsável legal é quem está dentro do contrato social da empresa. Então, se você está prestando serviço para uma empresa, quem é o responsável legal? É alguém que está dentro, que é algum sócio da empresa lá, que está no contrato social. Ah, se for pessoa física, aí nesse caso o interessado e o responsável legal são as mesmas coisas, a mesma pessoa. Exatamente.
Beleza? Então, eu vou avançar aqui para até terminar a questão do cadastro aqui das árvores isoladas, para a gente não perder a linha de raciocínio, tá? Aí depois eu volto para as perguntas, caso elas apareçam aí. Então, vamos lá. Como eu coloquei duas árvores isoladas lá só, o sistema não vai me cobrar o laudo de caracterização de vegetação, o LCV, não vai me cobrar um responsável técnico, mas eu vou precisar preencher exatamente as informações de cada árvore para que nossa equipe técnica que possa validar o seu pedido de autorização ou não. Então, a gente construiu dessa forma para poder trazer mais celeridade para os processos e trair, né, na política da boa-fé ali, confiando nas informações que as pessoas imputam no sistema. Se por um acaso nossa equipe técnica identificar que as informações estão um pouco incoerentes, aí a gente pega e faz uma rodada de vistoria em loco. Mas a vistoria, nesses casos, até 10 árvores, ela não é a regra, ela é a exceção. É para a gente poder dar mais celeridade mesmo nos processos. Então tem que ver se você consegue pelo site ou se tem que ir lá retirar pessoalmente. Não entendi, André? Desculpa. André, você quer falar alguma coisa ou vazou um áudio aí? Bom, vazou, né? Travou o áudio, não vazou. Então vamos lá. Editar. Quando você vai começar a editar, essa aqui é a sua primeira, é a sua telinha de edição da árvore isolada. Então aqui a gente já começa a falar a respeito de uma primeira melhoria que a gente fez. A gente colocou aqui uma lista, né, um banco de dados, que já contém os nomes populares da grande maioria de indivíduos arbóreos que a gente tem na região. E aí, se você escolher um deles, esses indivíduos já estão pré-caracterizados com o nome científico, já está dizendo se ele é ameaçado de extinção ou não e se ele é de origem nativa ou exótica. Né? Por que isso é importante? Porque os municípios têm regramentos diferentes de compensação para nativa e para exótica. Alguns municípios compensam a exótica, outros municípios não compensam. E os municípios que compensam a exótica têm, por exemplo, proporções diferentes de exótica e nativa. São José, por exemplo, para nativa é 1 para 25 e para exótica é 1 para 10. Para cada exótico que você suprimir, você compensa 10 indivíduos nativos. Tá certo? Então a gente fez isso porque como até 10 árvores a gente dispensa do laudo de caracterização, às vezes é o Sozé e Dona Maria que está fazendo a solicitação e eles não sabem dessas informações, se é nativo, se é exótico. Então a gente tentou fazer o máximo possível para poder facilitar para que a pessoa não técnica consiga fazer um preenchimento mínimo aqui das informações que a gente precisa, tá? Então vamos lá, um DAP aqui de 6 centímetros, uma altura de 7 metros de altura. E aí aqui ele já calcula o volume de madeira sozinho também, que era uma outra informação que as pessoas tinham dificuldade de preencher. Com relação ao transporte de material lenhoso, isso aqui é uma pergunta que a gente faz em caráter orientativo, porque se a pessoa coloca assim, eu vou transportar o material lenhoso de origem nativa. Aí o sistema já avisa vocês, olha, você vai precisar de um cadastro no Sinaflor, do IBAMA, para você poder tirar o seu documento de origem florestal. Senão você pode ser questionado se é o que você for pego transportando uma madeira aí de origem nativa, certo? Isso aqui não é de competência nossa, fiscalização, isso é competência do IBAMA, mas é um dos documentos que a gente acaba também solicitando para que a pessoa não incorra em algum equívoco aí. Então coloca não. Então a primeira melhoria que a gente fez aqui em árvore isolada é essa questão, nesse banco de dados pré-pronto aqui dos nomes populares, vinculando o nome científico, vinculando com origem e se está ameaçada de extinção ou não. Tá? Então isso aqui é para facilitar mesmo a vida do interessado. Segunda melhoria para árvore isolada, a localização. Antigamente a gente pedia um lat long aqui e as pessoas às vezes colocavam qualquer preenchimento. Hoje a gente faz isso através de georreferenciamento mesmo. Você vai clicar aqui em localizar, o sistema abre um mapa para você e, de forma padrão, ele abre um mapa no endereço da agência, porque ele precisa de um ponto de partida. Mas aí, o que você precisa fazer? Ou você pesquisa o endereço aqui em cima, ou você arrasta o balãozinho vermelho. Então, você dá o zoom aqui e arrasta o balãozinho vermelho lá para Jambeiro, em algum lugar lá. Aonde que eu vou fazer essa supressão?
Renato, vocês estão no mudo, tá? Voltou aí? Estão me ouvindo agora? Agora sim. Perfeito, obrigado. Então, eu estava dizendo para vocês que quando você clica aqui em localizar, vamos voltar aqui, né? Quando você clica aqui em localizar, o sistema ele faz já um ponto de partida da rua Euclides Miragaia, que é a rua aqui onde fica localizada a sede do consórcio. O que você precisa fazer? Você precisa pesquisar um endereço aqui em cima, ou você faz o zoom aqui com o mouse, ou nesse botão maisinho aqui embaixo, e você precisa arrastar o balãozinho vermelho para onde você quer, ó. Algumas solicitações que a gente pegou aqui, o pessoal estava colocando como se a árvore estivesse aqui na frente do consórcio. Então, esse ferramenta aqui de arrastar, precisa arrastar o balãozinho para onde que você quer fazer o corte da árvore isolada, certo? E aí, na hora que você arrasta aqui, em cima aqui no botão superior direito, existe um botão escrito capturar. Na hora que você clica em capturar, ele já faz aqui a captura do lat long aqui, ó, que é a informação que a gente precisa depois para colocar na sua autorização. Beleza? Então, foram duas melhorias principais aqui na questão da árvore isolada. Essa questão do banco de dados já, para poder já ajudar vocês a preencher o... Não, tem aqui. Ajudar vocês a preencherem aqui as informações da árvore isolada e essa parte da localização também que estava dando bastante problema para nós. Vamos a esse campo aqui agora que aqui eu vou abrir meu coração com vocês, tá? Alguns técnicos, alguns consultores, algumas pessoas colocam assim das mais diferenciadas justificativas possíveis, assim, até algumas justificativas que a gente bate uns print para poder colocar na reunião de final de ano depois para a gente dar risada. Teve um último esses dias aí que colocou qual que é a justificativa do seu corte. Aí ele colocou assim, árvore isolada. Aí a gente já pensou, né? Poxa vida, certa árvore está depressiva, chateada, porque está isolada, né? Não tem ninguém perto ali. E aí ela prefere não existir mais. Então vamos tirá-la dali, vamos cortar, né, a árvore, porque ela está isolada, coitada. Então, o que a gente precisa aqui é de uma justificativa plausível. Ó, estado fitossanitário, ela está em risco de queda, ela está impedindo a passagem de veículos, ela está na frente da garagem do lote que está construindo. Então, a gente precisa que aqui, nesse campo justificativa, precisa conter informação pertinente, informação que depois a gente vai olhar as fotos que vocês vão mandar e bater com a justificativa, né? Teve uma justificativa aqui que às vezes a pessoa colocou, a raiz da árvore está estourando a calçada. Aí quando a gente foi ver a foto panorâmica da árvore, não tinha calçada. Era um condomínio fechado onde você tinha ali só uma parte gramada, né? Onde as pessoas passeiam ali, o passeio não era pavimentado, né? Era gramado. E aí a gente fica assim, pô, o que será que aconteceu, né? Então, a justificativa para a gente é extremamente importante, porque a gente vai comparar a justificativa com as fotos que vocês enviaram, tá? Então, preencheu a justificativa. Não existe alternativa técnico-locacional, né? Porque se existisse, você não precisaria cortar a árvore. E aqui agora o relatório fotográfico. No relatório fotográfico, nós pedimos uma foto da árvore como um todo, uma foto específica do tronco, uma foto da folha, uma foto panorâmica para a gente poder verificar algumas questões voltadas para a justificativa. E, se houver, uma foto do fruto ou flor, né? Eventualmente, algumas espécies não apresentam, ou às vezes, quando apresentam em algumas determinadas épocas do ano, tá? Vou colocar aqui uma, uma foto qualquer. Para a gente poder avançar e eu mostrar o restante para vocês. Esse banco de dados, pergunta da Renata, esse banco de dados com o nome das espécies também está disponível para outros pedidos, exemplo, fragmento florestal? Então, com relação ao fragmento florestal, Renata, a gente não... a competência do município ela é bem específica, né? Eu só posso autorizar fragmento de vegetação nativa Mata Atlântica em estágio inicial de regeneração ou estágio médio de regeneração. Então, são só dois tipos de tipologia, só estágio médio e estágio inicial. Então, não teria por que a gente criar um banco de dados desse, né? Agora, se você está perguntando, por exemplo, para poder fazer for fazer uma parcela, né? Algumas
CBRN01, né, algumas parcelas de amostragem dentro do fragmento, e você determinar ali quais são as espécies que você encontrou, etc., isso a gente não disponibiliza, tá? Não tem nem suporte para isso no sistema. Mas fragmentos são só duas tipologias, ou estágio médio ou estágio inicial de Mata Atlântica e vegetação secundária. Então, não teria por que a gente construir um banco de dados para isso, tá? Bom, fiz o preenchimento aqui da primeira, não estou devendo nenhuma informação, ele já preenche aqui para mim. E vocês notem que não está mais laranjinha, como o de baixo. Tudo que está laranjinha no sistema é porque está pendente de alguma ação, tá? Ou preenchimento, ou para subir algum documento. Eu vou preencher rapidamente aqui a segunda, e vou colocar um indivíduo exótico para vocês poderem ter a noção da diferença, tá? Beleza. Então, está preenchido aqui um origem nativa e outra origem exótica. Gostaria de chamar a atenção para vocês pelo seguinte: aqui em cima existe um custo, tá vendo? Ó, corte de árvore isolada é R$ 68,49 por árvore, tá? Como pedir 2 árvores, ele soma, e aí o total da sua taxa daria R$ 136,98. Isso até 10 árvores. Na hora que você passar de 10, é R$ 684,90. Um valor fixo acima de 10 árvores é um valor fixo para qualquer número de indivíduos, tá certo? Bom, o próximo item aqui, depois que eu preencher, então, eu vou para o item compensação, que também é uma novidade, não existia esse item aqui, né? Então, o que vai acontecer aqui nesse anexo compensação? Você também vai precisar preencher algumas informações. Então, eu tenho aqui o corte de árvore isolada, que é a descrição da nossa atividade, e o instrumento de compensação. Qual que vai ser ele? Vou editar aqui para poder escolher o instrumento de compensação. Aqui, eu não sei se está aparecendo para vocês, mas quando eu clico na flechinha, de manhã também não apareceu, e eu não sei por quê. Quando você clica na flechinha aqui, ele mostra para você 3 instrumentos de compensação disponíveis: o plantio de mudas, que é o mais padrão, né? A doação de mudas e o pagamento em pecúnia. Só que o pagamento em pecúnia, ele só está regulamentado no município de São José dos Campos. Então, em qualquer outro município, não é possível você fazer compensação através de pagamento em pecúnia, certo? Somente em São José dos Campos que você tem esse instrumento regulamentado em decreto, parametrizado, tudo certinho, e a gente consegue fazer o cálculo aqui para você, e aí depois, no termo de compromisso, esse cálculo já vai lá para você poder fazer o pagamento. Então, eu vou colocar aqui plantio de mudas, porque eu já mostro outras coisas para vocês, tá? Plantio de mudas. Você vê que ele não tem nada de valor de pecúnia aqui. E aqui ele já coloca um valor de mudas que é de acordo com a legislação do município. A legislação do município pede um número específico de mudas para a árvore nativa e um específico para árvores exóticas. Então, como eu coloquei uma nativa e uma exótica, o total de mudas aqui deu 15. Então, você vai precisar fazer um plantio com, no mínimo, 15 mudas. Tá certo? Vou salvar aqui. Muito bem. Quando eu salvei, o 257 deixou de ficar laranja. E a autorização também deixou de ficar laranja, agora está verdinho. Ou seja, não existem mais pendências no meu corte de árvore e nem no meu item compensação. Tá certo? Aí agora eu pulo para o documento. Aqui existe uma série de documentos, um conjunto de documentos que a gente chama de conjunto de documentação básica, que fala a respeito da parte de dominialidade da área, né? Comprovar que a área é de fato da pessoa que está solicitando, ou se tem algum vínculo, algum contrato, alguma coisa que vincula a pessoa que está pedindo na área. Os documentos de identificação da pessoa que está pedindo, né? E algumas questões particulares voltadas aqui para o pedido especificamente.
E aí, outra novidade que a gente tem aqui nesse campo de documentos é que você não precisa ficar mais digitando justificativas de isenção. Você pode simplesmente clicar num checkbox que a gente tem aqui para quando a situação não se aplica. Por exemplo, estou em área urbana, o CAR não se aplica. Aí você vai clicando aqui para poder dispensar o documento, tá? Vou colocar todos não se aplica aqui para a gente poder ganhar tempo, mas peço para vocês, enquanto consultores, imputarem o máximo de documentos possíveis, tá? Para evitar que a gente fique pedindo comunique-se para vocês. Vou salvar aqui, vocês vão ver que vai ficar apenas os documentos que são obrigatórios, tá? Então, eu tenho aqui a matrícula, documento de identificação, contrato social e o comprovante de endereço, certo? Quando é obras públicas. Estou colocando mais um documento para vocês poderem, né, para poder demonstrar para vocês que cada item, cada tipologia de documento aqui aceita mais de um documento em diferentes extensões, ó. Arquivos suportados, tá vendo? E a gente tem no máximo 50 megas por arquivo, tá? Se você precisar subir algum arquivo, algum projeto, alguma coisa que você já tenha muito mais de 50 megas, ou você fraciona ele, ou você entra em contato com a gente para a gente trazer alguma solução. Mas na experiência que a gente tem, nada passou de 50 megas por enquanto. Beleza. Salvei aqui. E agora tem a parte da compensação, né? Aqui. Então, vamos lá. Quando eu escolhi a compensação como plantio de mudas, o que o sistema entende? Ele entende o seguinte, olha, você vai precisar plantar essas mudas em algum lugar, certo? Vai precisar desenvolver esse projeto e plantar em algum lugar. Então, nesse item documentos, aparecem 3 documentos novos aqui, ó, para você poder preencher. Que é um projeto, uma proposta e projeto de compensação com a RT. Por que ele aparece separado aqui? Normalmente, quando você vai fazer uma solicitação, a proposta de compensação ela está dentro do laudo de caracterização, né? No laudo de caracterização você mostra tudo aquilo que tem lá, por que você precisa tirar e como você vai fazer para compensar. Tudo isso está dentro do laudo. Como são árvores isoladas menos de 10, são só 2, então a gente tem aí uma dispensa do laudo de caracterização, né? E aí a gente vai precisar do projeto de compensação de qualquer forma. Então não dá para dispensar o projeto de compensação. Então aqui você vai incluir o projeto de compensação. Se por um acaso se for compensar em outro imóvel que não seja o seu, que já não esteja com documentação aqui em cima, nós vamos precisar da documentação de dominalidade desse local, uma matrícula, um contrato, alguma coisa, e uma anuência do proprietário dessa matrícula, certo? Então, vou colocar aqui incluir. Vou colocar aqui no projeto. Todos os documentos aqui nos conformes. Salvei, o documento ficou verdinho. Beleza? Muito bem. Está tudo pronto, preenchi as árvores, preenchi compensação, preenchi documentos. É hora, então, de eu clicar em gerar guia. Aí, agora que eu quero conversar um pouquinho com vocês. Clicar em gerar guia aqui, ó. Quando ele clicou em gerar guia, o sistema vai mostrar para você que a sua solicitação, ela pulou ali de documentos e está verdinho no guia de pagamento. Guia de pagamento, depois tem a confirmação do pagamento. O que acontece nesse exato momento? Quando você clica em gerar guia, o sistema avisa a equipe técnica do consórcio de que você está querendo pagar uma solicitação. E aí nós vamos na sua solicitação, abrimos a solicitação e verificamos se aquilo que você colocou está de acordo. Se você não errou na área, se você não errou no número de árvores, se você não errou no KNAI, se você não errou em alguma outra situação. Por quê? Porque essas informações, elas impactam no valor da taxa. Você coloca uma área ao ar livre, por exemplo, uma atividade industrial, ela entra no valor da taxa. A gente vai fazer vistoria, não tem atividade ao ar livre, mas a pessoa não entende muito do assunto e colocou lá a área do terreno como um todo e tal. Então, como aqui a árvore isolada é mais simples, é por indivíduo, não tem muito o que mudar, fica mais fácil do técnico validar. Quando o técnico faz essa passada de olho nas informações e valida a taxa,
Aí o município recebe um e-mail com as informações da taxa. Aí o município que gera o boleto. E quando o município gera o boleto, ele me manda esse boleto ou ele inclui o boleto no sistema. Por isso que às vezes demora. Vocês clicam em gerar guia aqui, não é instantâneo o processo. A gente já está trabalhando para que isso seja instantâneo, para que a gente consiga gerar a guia aqui dentro do consórcio mesmo, depois a gente faz o repasse para o município. Mas enquanto isso, os municípios que estão gerando a guia. Por que isso? Porque os recursos de taxa não vêm para o consórcio. Os recursos de taxa eles vão para os fundos municipais de meio ambiente, os FUNCAM. E esses fundos são dos municípios. Então, o município que gera um boleto para aquela conta específica do município. Então, a gente já está trabalhando para que isso seja mais automático e mais sério. Em alguns municípios, o pessoal demora 10, 15 dias para me mandar o boleto. E aí, enquanto isso, o interessado fica lá esperando. Isso também nos incomoda e a gente já está trabalhando para que isso seja melhorado, tá certo? Então, meu técnico vem aqui e coloca... cadê o liberar guia? Será que eu não tenho? Aqui, ó. Meu técnico clica em liberar guia, ou seja, está correto suas informações. Município, pode gerar o boleto. E aí, essas demorinhas às vezes, do sistema é porque ele está mandando e-mail para todo mundo, tá? Todo mundo que precisa receber o e-mail, ele está mandando os e-mails. E aí, por isso que ele demora um pouquinho para fechar. Beleza, já foi. O registro foi atualizado. Note que vai pular agora de guia de pagamento para confirmação de pagamento. Ó. Agora só está esperando o interessado pagar. E aí, lembra que eu falei para vocês que o sistema, ele constrói, né, ele produz anexos para cada situação em que o sistema vai avançando. Então, agora você tem um anexo, guia de pagamento aqui. Ó. Aqui que o município faz? Ele vem aqui, coloca um código de barra para você, uma data de vencimento, e coloca um documento aqui. Que é o seu boleto. Nesse momento, você, enquanto interessado, enquanto responsável técnico, enquanto responsável legal, todo mundo que está envolvido no processo recebe um e-mail dizendo que esse documento foi pago, né, que ele foi disponibilizado. E aí, ou o município nos avisa do pagamento, ou vocês mesmos, às vezes, entram no WhatsApp nosso aqui, nos enviam um e-mail e comunica a respeito do pagamento da taxa. Quando isso acontece, a gente recebe o pagamento e eu coloco o pagamento aqui, ó. Vocês pagaram hoje. Aí eu coloco o pagamento aqui, o comprovante de pagamento de vocês. E aí o meu técnico, o técnico que eu designei para poder fazer o processo, ele vai receber um e-mail dizendo que o processo está disponível para análise. Ó, vai mudar aqui, ó. Tá lá, agora está em análise. Certo? Até aqui, alguma dúvida? Pois não, Isadora. Oi, boa tarde. Sobre o processo aí, não, nenhuma dúvida. Eu entrei no meio da explicação, não sei se isso já foi dito. Eu fico localizada no município de São José e até então as solicitações de árvores isoladas eram feitas pela prefeitura. Aí só para entender, é necessário então agora toda a solicitação ser feita neste sistema. Isadora, muito obrigado pela sua pergunta, extremamente importante. Eu preciso voltar um pouquinho na história para poder te responder isso. A Consema 01/2019, ela mostra quais são as especificações que o município precisa ter, quais estruturas que o município precisa ter para ser habilitado ao licenciamento. São José até então não tinha. Mas a Consema, ela permite que o município controle, né, emita autorização para a árvore isolada, mesmo não sendo habilitada, desde que tenha legislação própria para isso. Então, São José publicou lá no passado, publicou uma lei de arborização urbana e, a partir de então, passou a controlar as árvores nativas e exóticas, corte de árvore isolada, desde que esteja fora de APP, no município. Então, tudo aquilo que você precisava fazer no passeio público,
ou dentro de um lote particular que estiver isolado, é através do município. Tanto é que o município tem até aquelas plaquinhas de QR Code para poder identificar as árvores que são de arborização urbana, né? E aí, depois o município passou a ser habilitado ao licenciamento, ou seja, a agência poderia operacionalizar esse corte para o município. Mas ainda existe uma questão de decreto, algumas questões ligadas a leis, leis e decretos, algumas partes de regulamentação legal, que ainda precisam ser alteradas em alguns detalhezinhos ali, para que esse fluxo venha para a agência, venha para o consórcio. Então, por enquanto, para árvore isolada, fora de APP, você pede lá na CEURPS, como você sempre pediu. Agora, intervenção em APP, ou supressão de fragmento, ou árvore isolada em APP, aí você abre o processo aqui com a gente no consórcio. Tá certo? Assim que essa questão da árvore isolada de São José vier para o consórcio, eu faço uma outra rodada de workshop com vocês. A gente tem os e-mails e os contatos de vocês aqui como mailing, tanto do primeiro workshop quanto desse. A gente vai fazer uma circular em ofício avisando vocês que agora, que a partir da data X, as árvores isoladas passam a ser solicitadas no consórcio. E também quando você for lá na prefeitura, a prefeitura vai falar para você, olha, agora não é mais aqui no consórcio. Então a coisa vai transicionar de maneira natural. Certo? Perfeito, obrigada. Alguém mais? Eu acho que tinha um áudio aberto aí para falar. Alguém mais tem alguma dúvida até aqui? Então tá bem. Detalhe, todos dos 6 municípios que nós temos, Paraibuna ainda tem alguma dificuldade de emissão de boleto, então a gente ainda não consegue fazer as coisas em Paraibuna por hora. Monteiro Lobato não emite boleto, é através de depósito, então se você for fazer alguma coisa em Monteiro Lobato, você vai pedir para que o seu cliente faça um depósito na conta do Funcan de lá, e aí eles mandam para a gente um comprovante de depósito, a gente avança com o processo. Agora, Tremembé, Jambeiro, Santo Antônio do Pinhal, é isso, né? Isso. Tremembé, Jambeiro e Santo Antônio do Pinhal, eles emitem boletos. Então, você vai ter lá o boleto, bonitinho, com código de barra, etc. São José é diferente. Essa é uma das dificuldades nossas de ser consórcio, né? Cada município tem a sua característica, o seu contexto. São José, eles não emitem boleto, eles só emitem aquele código de barra, que é para você poder, vamos supor, você vai pagar no celular, você copia aquele código, coloca lá no celular e aí ele identifica para você. Então, em São José, na hora que você clicar aqui em guia de pagamento, se fosse São José, você não teria um documento em PDF aqui, você teria só uma numeração, certo? Que é aquela numeração que fica em cima do código de barra. Já estamos trabalhando para resolver isso também quando todos os boletos forem emitidos pela agência, tá? Mas só para você poder ficar ligado. Ah, Luquinho, mas eu não consigo, porque a empresa que eu trabalho só paga via boleto e tal, como é que faz? Aí são exceções à regra, vocês entram em contato com a gente e a gente vê o que consegue fazer, tá? Já aconteceu e a gente conseguiu resolver. Bom, vamos avançar aqui. Vamos supor, então, que o meu técnico, ele avaliou o trabalho, analisou o trabalho de vocês, analisou aqui a solicitação de vocês, e tem documentos faltantes ou o laudo está incompleto. Teve uma empresa grande, cara, de concessionária de energia, que foi solicitar um negócio para nós, e aí o pessoal mandou um laudo para a gente com o município de Monteiro Lobato, e a gente estava aqui em São José dos Campos. Aí a gente pediu para eles consertarem. Aí eles consertaram e mandaram de Caraguá. Aí a gente pediu de novo. Então, assim, acontece nas melhores famílias, né? Então, vamos supor que o nosso técnico identifica que precisa de alguma complementação, algum documento que vocês não enviaram. O que ele vai fazer? Ele vai enviar para vocês um Comunique-se. Então, tá aqui, ó. Comunique-se. Aí o técnico vai solicitar aqui no Comunique-se. Vou colocar aqui, ó, eu preciso da matrícula, eu preciso do LCV completo, eu preciso que você complemente a compensação. Cruzado do usuário, parará, certo? E aqui eu assino. E aí, às vezes, eu posso falar para você, olha, está faltando algum documento, está faltando isso, aquilo, outro, né? E por favor, então,
siga o termo de referência, de conteúdo mínimo do laudo de caracterização que está sendo enviado em anexo. A gente consegue enviar também um documento em anexo aqui para vocês. Bom, vou salvar. Aqui mostra para mim que tá como que é mais ou menos a carinha do Comunix, eu envio ele para vocês. Quando eu envio o Comunix, o sistema vai criar um documento específico para vocês na aba de documento. Olha, note que o item documentos ficou laranjinha, tá vendo? Aí você fala, pô, o que está acontecendo em documento? Você vem aqui no seu documentos, e aí existe lá um documento escrito assim, ó, documentos para atendimento do Comunix, número tal. Ah, mas do que se trata? Aí você clica aqui e vai ver algumas coisas aqui, um resumo, ou você pode ir lá no anexo do Comunix, que está aqui, ou está aqui, você clica em exibir, e ele vai mostrar para você todo o nosso Comunix. Por procedimento, o prazo de atendimento do Comunix é de 20 dias. Poxa, Luquinha, eu preciso de mais dias. O que que eu faço? Eu venho aqui em ações e clico em dilação. Aí você vai colocar a sua justificativa aqui e pedir a data que você quer. Ah, eu preciso de 90 dias, então vai ser lá para o mês 10 de 2023. Põe algum documento de justificativa aqui, alguma coisa, e aí a gente vai analisar isso e te responder. Certo? Quando a gente te responde, a data final de prazo, ela muda. Esperar prazo. Aí ela mudou aqui, tá vendo? Ou seja, eu aceitei o seu Comunix, a data que você pediu de prazo. Aí vamos supor que chegou na data de prazo, você conseguiu acertar o que a gente pediu, vai vir aqui e colocar os documentos que você precisa. E o logo. Colocar lá todos os documentos que foram solicitados. Nossa, eu botei aqui um de 39 MB, mas só para mostrar para vocês também que o sistema está funcionando. É para funcionar em sistema, não me deixe na mão. Tem, acho que são 10 ou 20 arquivos que são no máximo por item. E cada arquivo pode ter no máximo 50 megas. Vamos ver aqui o seu Ivan Silva de Oliveira. Agrupamento de árvores nativas e exóticas, fora de APP, na zona urbana do município de São José. Também é na CEURBS? Então, a questão do agrupamento, cara, é complicado porque precisa saber como que São José está definindo o agrupamento lá na lei de arborização, né? Ah, são mais de 10 árvores com encontro de copada, sem estrutura de floresta, não tem subbosque, não tem vegetação estágio inicial embaixo. E aí a gente tem a figura do licenciamento de autorização de árvores de agrupamento aqui no sistema. Mas eu acho que São José, pelo que eu me lembro, eles não publicaram em decreto uma taxa específica para agrupamento, para ser cobrada aqui na agência. Então, embora as árvores estejam em agrupamento, eles vão conduzir o processo como se fossem árvores isoladas, né? Até que existe já uma proposta de quando essas árvores as árvores isoladas vierem para a agência, eles vão publicar um decreto com a taxa de quanto que a agência vai cobrar para poder fazer essas análises, igual aos outros municípios, né, semelhante aos outros municípios, e aí também entra a figura do agrupamento. Salvar. Muito bem. Salvei, documentos não está mais em laranjinha, atendi ao Comunix, tá certo? Beleza. Nosso técnico vem aqui, confere o Comunix, confere a documentação, está atendido. Agora é a hora, então, de partir para o final do processo. O que o meu técnico faz? Ele vem aqui, me manda um parecer, recomendo o deferimento ou indeferimento do processo, de acordo com a documentação que foi imputada. E aí esse processo vai para a fase final de aprovação e publicação.
Na fase final de aprovação e publicação, ó, já está na fase de aprovação e publicação, tá vendo? O que acontece? É a hora de eu disponibilizar documentos para vocês, seja o documento autorizativo ou o TCRA, ou né, um termo de indeferimento. Como se trata de corte de árvore e se trata de compensação, como que eu vou fazer para garantir que o seu instrumento de compensação escolhido vai ser efetivado, vai ser feito através de um termo de compromisso, o famoso TCRA. Vocês já conhecem ele da CETESB. Então, eu vou incluir aqui um TCRA. E é aqui que a gente começa também a falar um pouco sobre algumas novidades do sistema que não tinha. Como que estava sendo feito o TCRA antigamente, né, no começo do sistema? A gente colocava ele junto lá do pacotão de documentos autorizativos. Então, eu emitia lá para vocês o TCRA, aí vocês baixavam aquele arquivo, assinavam, me mandavam no WhatsApp, me mandavam no e-mail, ou colocava até lá no Comunix, em dilação de prazo, nos documentos lá. E aí a gente pegava esse documento, colocava de volta para depois soltar a autorização. Então aqui a gente construiu um anexo específico para que você receba uma minuta do TCRA, que é um documento já preenchido com as assinaturas apenas da agência, para que você leia aquilo, confira e assine. Ou seja, agência, estou pactuando com você aqui esse compromisso de recuperação e compensação. E aí você pega esse documento e devolve para a gente no sistema, nesse mesmo anexo que o sistema vai criar aqui. E aí toda a parte de termo de cumprimento de compensação, relatórios de plantio, caso seja né, o instrumento que você escolheu, todos eles vão estar sempre sendo incluídos aqui nesse anexo que a gente criou especificamente para o TCRA. Então vamos lá. Para esse caso em específico, vocês lembram que eram 15 árvores que precisariam ser compensadas, lembram? Aí você escolheu lá o plantio de mudas. Aí, na hora que eu vou emitir o TCRA aqui para vocês, eu coloquei lá, ó, tipo de compensação, plantio de mudas. Vou enviar um TCRA para vocês, que é uma minuta. E eu estou dizendo para vocês que esse plantio ele vai acontecer em 48 meses. E a data de início dele vai ser em outubro, que é quando começa o período de chuvas. O que é essa validade inicial aqui? Ó? Então, eu tenho dois momentos importantes no fluxo do TCRA. Quando a agência te manda uma minuta do TCRA, você tem 30 dias para poder analisar essa minuta e me devolver esse TCRA assinado. Certo? Então, esses 30 dias é um primeiro prazo que nós damos para poder receber de volta o TCRA assinado. Não é ainda o prazo para cumprimento do TCRA. Tá bom? Então, a validade do documento é 1 mês a partir de agora. Você vê que o sistema já até calculou. E aí, vamos seguir aqui, que daí eu acho que é mais fácil de eu exemplificar para vocês. Né? Vou salvar aqui. Quando eu salvar aqui, você vai receber um e-mail. Olha, o TCRA, a minuta do TCRA foi disponibilizada no portal. Acesse o portal para você poder ter contato com esse material. E aí, como eu comentei com vocês, o sistema vai construir do lado de compensação aqui um outro anexo chamado TCRA. Tá lá e lá. Ó. Então aqui você tem a minuta assinada pela agência e um campo para você poder mandar o seu TCRA assinado e depois um campo para que a agência coloque o cumprimento e o encerramento do TCRA, se ele foi ou não finalizado. E aqui a validade para esse momento. Aonde que você vai clicar aqui para poder me mandar o TCRA assinado? Você vai vir em ações, enviar TCRA assinado. Então você baixa o arquivo que eu te mandei, assina e me devolve. Beleza, tá lá o TCRA assinado. Tá vendo? Tá aqui. E aí, a validade do TCRA agora é a validade que a gente pactuou no documento. Tá certo? Então, como você escolheu o instrumento de compensação de plantio de mudas, vai requerer de você alguns relatórios. Então, você vai clicar aqui em plantio de mudas. No primeiro ano, você me manda 2 relatórios, um de implantação e o outro de acompanhamento. E depois os relatórios de acompanhamento são anuais, certo? Então, do mesmo jeito que você inclui documentos lá no documentos, né, no anexo documentos, você vai incluir os seus relatórios aqui.
Se por um acaso, e aqui já tem as datas para apresentação, tá? As datas máximas para a apresentação. Se por um acaso, aqui no 5º relatório, ao longo depois dos 48 meses, a agência pegou o seu relatório, foi lá fazer vistoria e viu que o seu plantio ainda não está autossustentável, ou seja, ainda precisa de coroamento, de controle de pragas e mais algumas intervenções, a gente vai dar um não aceite aqui para você no último relatório e vai criar mais outras linhas aqui para que você envie outros relatórios. Se tiver tudo ok, a gente vem aqui e coloca finalizar. Aí eu envio para vocês um termo de cumprimento de TCRA. Vocês finalizaram isso dia 14/7/2023. E aí tá lá aqui o encerramento dele aqui, tá vendo? Certo? Então esse aqui é o fluxo do TCRA que eu precisava apresentar ele para vocês. Quando que a agência vai emitir o documento autorizativo? Quando você cumprir completamente o TCRA? Não. Quando você me mandar um TCRA assinado. Lembra que eu falei que a agência vai na política da boa-fé? Então, se você se comprometeu comigo, eu vou acreditar que você vai cumprir, até você mostrar que você não vai. Então, enquanto você não me provar que você não vai cumprir, eu vou acreditar que você vai. Então, você me mandou um TCRA assinado, passa a contar o tempo de cumprimento do TCRA, e aí eu venho aqui e te mando um documento autorizativo. Vou te mandar uma autorização. Tem validade de 2 anos. Então vai. Pronto. Agora você também ganhou aqui um outro anexo, licenças e autorizações, que é o documento autorizativo, a sua autorização, o seu licenciamento, o seu parecer técnico, aquilo que você solicitou. Aí depois eu venho aqui, aprovo e publico, e ele vai lá para o portal de transparência. Mas esse aqui é o fluxo principal de processo. Onde eu queria chamar a atenção de vocês para as novidades. Corte de árvore isolada, banco de dados e localização. Compensação, escolha o instrumento de compensação. TCRA, o fluxo de receber o assinado pela agência e me devolver o assinado por vocês. Comunique-se. Recebi o comunique-se, peço dilação de prazo e atendo o comunique-se lá na aba documentos. Documentos para atendimento ao comunique-se. Ou peço dilação de prazo lá, para poder atender. E depois, acesso aos meus documentos autorizativos, como eu mostrei aqui para vocês. Então, daquilo que eu tinha para poder mostrar para vocês enquanto comunique-se, TCRA e árvore isolada, a gente já conseguiu matar nessa 1h10 aqui que a gente ficou, que vocês me aguentaram até agora, certo? Então, vou dar um pause aqui, a gente responde as perguntas e dou um tempinho para vocês poderem tomar um café e ir no banheiro para a gente retomar e partir para a parte final do nosso workshop, tá bom? Vamos ver aqui. Existe um prazo para análise. Suzane, a nossa resolução de procedimento, ela diz que para todas as nossas solicitações, nós temos 60 dias úteis, 60 dias corridos para fazer a análise, tá? Então, esse foi um prazo que a gente determinou dentro da nossa resolução. E para atividades que são LAS, que é o licenciamento ambiental simplificado, e isso está mais previsto lá para atividade industrial, né, quando sai as LP, LI, LO concomitantes, a gente tem esse prazo em 30 dias. Tá? Mas isso é um prazo que a gente estipula, mas para quem já tem caminhado com a gente aí, sabe que esse prazo está sendo... A gente tem emitido os documentos autorizativos e tem feito isso com bastante celeridade, né? Acho que o que mais aqui... Os nossos técnicos ficam pedindo processo. Você já viu o servidor público pedindo para trabalhar, gente? É isso que eu tenho aqui na agência. Uma galera com sangue nos olhos, né? Falando português claro, para poder fazer a coisa acontecer, porque eles compraram a ideia da agência, compraram a ideia de trazer um licenciamento sério e célere para os municípios consorciados. Mas às vezes fica muito tempo parado em comunique-se, a gente devolve o documento para o interessado, ele demora para poder nos responder. Às vezes a qualidade técnica dos materiais que a gente recebe é muito aquém do que a gente gostaria. O que mais? Às vezes vem muito documento faltante, o pessoal parece que abre. Não adianta abrir processo para poder pegar fila de produção.
Porque aqui a gente não tem um monte de processo represado para você poder precisar pegar fila. Então, assim, junta a documentação toda certinha, porque se você colocar toda a documentação certinha no sistema, é muito provável que em 2, 3 dias depois do pagamento você já tenha o seu documento autorizativo na mão. É muito rápido o processo nosso aqui. Então, não faça isso, esse lance de pegar fila, não. Não tem necessidade, tá? Teve gente que colocou a mãozinha levantada aí. Se precisar falar alguma coisa, pode falar. Acho que é o Márcio, né? Pois não, Márcio. Oi, Leonardo. Obrigado. São dois pontos aí. No comecinho da explicação, quando você falou do corte de árvore, você falou num valor bem baixo aí, cada árvore 60 e pouco, né? Só como um exemplo, eu fiz um corte de árvore e paguei os 684, mas isso depois eu vejo o que aconteceu. Não tem problema nenhum. E paguei dobrado, tá? Paguei 1.396 por um corte de árvore, porque aí eu tive que submeter algum outro processo, por ser uma área urbana, porém APP. Uhum. Tá, tudo bem. Agora, o segundo ponto que eu queria era talvez até um direcionamento. Tem um processo de uma área urbana em Santo Antônio do Pinhal, que ela já está com a obra na laje, e teve uma fiscalização recentemente da Polícia Ambiental, e ela embargou a obra porque identificou que tinha um fio de uma água corrente a 19 metros do imóvel que estava sendo construído. Então, ela embargou. Olhando no Datagel, isso não existe ainda, né? Esse processo, a gente, se tiver regularização, a gente vai levar isso para a CETESB ou eu trago para a agência aqui do consórcio? Então, como está em área urbana, aí a competência para poder deliberar sobre intervenção em APP, que seria o caso ali, 19 metros no curso d'água, seria 30 metros de APP, Uhum. seria aqui do consórcio. Seria aí no consórcio, né? Tá bom. Aí, você é o Márcio Kenji? Isso, sou eu. O que aconteceu com você, Márcio, foi o seguinte: os primeiros decretos de taxa que os municípios assinaram, logo no começo da vigência da agência, Uhum. eles estavam com um valor fixo mesmo, de 680 e poucos reais, na verdade, 4 horas técnicas, né? Para qualquer número de árvores isoladas, seja uma ou seja 150. E aí, que o consórcio foi avançando, a gente foi percebendo que algumas coisas estavam assim precisando de um ajuste. E aí nós propusemos para que os municípios fizessem uma revisão dos decretos de taxas. E aí alguns municípios conseguiram prontamente já fazer a revisão, outros municípios ainda estão até hoje precisando fazer a revisão. Então, provavelmente, quando você pediu o seu processo, você ainda estava na vigência do decreto antigo. Entendi, perfeito. E aí, aquela questão que eu falei, que eu mostrei aqui para vocês, de por que o nosso técnico faz a validação da taxa. E quando a pessoa pede, você não sabia que estava em APP lá, né? E às vezes a pessoa não tem obrigação de saber mesmo, não é técnica, não tem essa formação, né? Essa informação. E aí, quando a gente descobriu e identificou que você também tinha uma intervenção em APP, foi enviado para você um boleto complementar da intervenção em APP. Então, você não pagou árvore isolada dobrada. Você pagou uma taxa por árvore isolada e pagou uma taxa por intervenção em APP. É que o decreto antigo que estava vigente na sua época, o preço para árvore isolada e o preço para intervenção em APP eram os mesmos. Por isso você está com a impressão de que você pagou 2 vezes. Entendi. Tá bom, obrigado. Certo? Certo, obrigadão. Beleza, pessoal. Mais alguma dúvida? Em relação à compensação por doação de mudas, tem um tamanho mínimo de muda para atender esse critério? Então, alguns municípios têm publicado decretos e leis relacionadas à arborização urbana. E aí, quando o município não tem lei a respeito disso, o procedimento está sendo adotado pela nossa resolução técnica. Então, a nossa resolução técnica pede mudas com, no mínimo, 1,80 m de altura, para que o município depois possa ter mais facilidade para poder plantar isso em algum lugar e não ter dificuldade de perder a muda no plantio. Então, é 1,80 m. Beleza? Muito bem. Então, são 3h20 agora. Vou dar aí 10 minutinhos. Nós voltamos às 3h30 para eu poder falar a respeito dos outros assuntos para vocês. E a gente encerra e abre depois de novo para poder alguma sugestão e alguma necessidade de vocês. Beleza? Até já, pessoal.
pessoal, boa tarde. Vamos retomando aqui. Esse café tá bom, hein? Ah, mais ou menos. Acho que tá de manhã, hein? Bom, vamos lá. Vocês estão aí, não? Espero que sim. Estamos aqui. Beleza, perfeito. Então, olha só, dos itens aqui que eu tinha preparado para poder falar com vocês. Então, já falamos sobre o item 1, certo? A questão lá do prep da banco de dados, onde tem as informações, se é nativa, se é exótica, nome científico, etc. Falamos um pouco do fluxo do Comunix-se. Falamos um pouco do fluxo do TCRA, porque a gente foi, né, de cabo a rabo num processo aqui específico, então a gente acabou mostrando tudo para vocês. O desassoreamento OP é para obras públicas, então não vou, né, perder assim, o tempo de vocês aqui com relação a essa atividade, tá? Vamos falar então a respeito do consulta prévia, depois a gente fala sobre intervenção em APP e supressão, quais são as novidades, tá bem? Então vamos lá. O que que a gente tem identificado, né? Nós temos identificado que ó, não dá para fazer duas coisas ao mesmo tempo, né? Então, aqui. Ué, cadê? Nós identificamos que boa parte das razões pelas quais as pessoas estavam fazendo os processos de forma equivocada, né, ou não sabia o que fazer, não sabia se era com a agência ou se não era, era porque as pessoas de fato estavam carecendo de informação, né, carecendo de orientação. E não é sempre que a gente consegue abrir esses espaços igual a gente tem aqui para poder fazer workshop, ouvir vocês, sentir de vocês, né, receber feedbacks tanto positivo quanto de sugestões. Então, o que que a gente fez? A gente construiu aqui, né, uma nova ferramenta chamada de consulta prévia. Então, provavelmente, alguns de vocês já se utilizaram do consulta prévia, né? Se não, então, uma próxima oportunidade, se utilize do consulta prévia, até porque ela é nova e a gente precisa balizar ainda algumas coisas nessa ferramenta, se ela está boa, se não está, se existe alguma coisa que precisa ser melhorada, e etc. Mas como que ela funciona, de maneira assim geral? Ela funciona como se fosse um fórum. Então, eu vou mostrar aqui para vocês, eu tenho várias consultas prévias aqui, ó. Vou pegar um antigo aqui, quer ver, ó? Vamos voltar, pegar um maior. Aqui, ó. Como que ela funciona? Ela funciona como um fórum, só que é um fórum que vai ter um único técnico específico para poder responder os seus questionamentos e te orientar. Então, quando a gente estava com a questão utilizando bastante o WhatsApp, e às vezes até o e-mail, a ligação, quando as pessoas ligavam aqui, a gente ainda tem, na verdade, né, uma escala dos técnicos que fazem esse atendimento, né, do plantão, vamos dizer assim, a gente chama isso de plantão técnico, né? Só que se você ligar hoje, às vezes você conversa com um técnico, se você ligar amanhã, você vai conversar com outro, se você ligar depois, você pode conversar com outro, e às vezes se perde um pouco a urgência da sua demanda, né? Então, a gente trouxe a questão do consulta prévia para que você consiga abrir um protocolo de consulta prévia, você pode escrever aqui o que você quiser, você pode colocar documentos aqui da forma que você quiser. E aí a nossa ideia é o quê? É esmiuçar a sua situação, é investigar toda a sua demanda, para não acontecer, por exemplo, o que aconteceu com o seu Márcio. O Márcio fez, se a gente tivesse uma consulta prévia antes, a gente conseguiria verificar exatamente se tem córrego perto, se não tem, se está em app, se não está. Nós íamos investigar toda a demanda dele para que a gente conseguisse fazer um processo só. Então, Márcio, é o seguinte, você vai entrar aqui, vai pedir corte de árvore isolada, vai dizer que ela está em app, e aí, por conta disso, vai ter duas taxas, e aí a gente ia fazer todo o encaminhamento, toda, né, a ação para que a pessoa pudesse fazer ali um processo sem nenhum tipo de equívoco, da maneira mais assertiva possível. Então, qual que é o que a gente tem orientado e até
sugerido para as pessoas. Nós temos sugerido para que as pessoas se utilizem, usem e abusem do consulta prévia, né? A gente está aqui diariamente na expectativa de receber o consulta prévia, porque tendo um consulta prévia é mais uma garantia de que nós temos de que o processo vai entrar redondinho para nós. Não vai precisar de comunique-se, não vai ter informação equivocada, não vou precisar fazer vistoria. Quanto mais quadrado vem essa bola para nós, a gente vai ter que arredondar essa bola ao longo do tempo. E aí isso envolve o quê? Comunique-se, visitas, vai e vem, e cancela o processo e faz de novo. Porque algumas informações, quando você começa o processo, eu não consigo alterar. Informações, por exemplo, de responsável legal, responsável técnico, aonde vai ser a informação, que é aquela primeira tela que a gente preenche, aquilo eu não consigo alterar ao longo do processo. Eu preciso alterar no banco de dados. Aí eu preciso abrir um ticket com o meu TI para poder mudar o seu processo. Ele já é em andamento. Então, assim, é mais complicado, demora, envolve tempo, né? E o que a gente quer é fazer as coisas de forma célere, mas séria também. Então, o Consulta Prévia é um fórum particular que nós construímos aqui para que você possa esmiuçar a sua demanda antes de você entrar e fazer a sua solicitação. Então, dica da agência para você. Sempre abra um ticket de consulta prévia para a gente conseguir investigar toda a sua demanda antes de você abrir uma solicitação. Tá certo? Então, essa aqui é a carinha da consulta. À medida que você vai imputando informações aqui, ou se a agência te responde, nós temos aqui, por exemplo, isso aqui é toda uma conversa que foi feita com uma pessoa, tá vendo? Alguns esclarecimentos que foram feitos. Então, aqui em cima a gente tem os e-mails, né, da pessoa, o técnico foi atribuído. Então, o sistema vai enviar e-mails para que você possa saber que o seu consulta prévia avançou, foi respondido, né, que tem uma nova mensagem lá para você. Tá? Então, de novo, use e abuse do consulta prévia. Vou abrir uma solicitação aqui de intervenção em APP e supressão de fragmento de vegetação em conjunto para poder mostrar para vocês uma novidadezinha que a gente colocou lá. Tá? Antes, deixa eu só responder aqui a Suzane. Movimentação de terra em APA, fora de APP, área rural, é competência de quem, por gentileza? Da CETESB. Tá? Vamos lá. Vou colocar aqui, vou colocar em São José mesmo, 2.240, 110. Para a gente ir mais rápido aqui. Não vai ter responsável técnico. Essa aqui é uma ferramentinha que a gente disponibilizou para poder facilitar para vocês, para o nosso técnico, a questão da planta ambiental, né? Expressão de fragmento, localizado em app, sim. Unidade pretendida, baixo impacto. Vai fazer 200 metros quadrados de pontilhão e travessias. Muito bem. Então, semelhantemente ao processo anterior de corte de árvore isolada, a gente tem aqui os anexos de cada uma das tipologias, a respectiva compensação para as duas, e o resto que é comum, né? Documento, guia de pagamento, etc, etc. Note que, quando você coloca aqui duas tipologias, ele já mostra para você quanto que custa cada uma, e depois aqui a somatória. Supressão de fragmento de vegetação em São José, que por enquanto ainda está zero, porque a conta é feita em cima da metragem que você vai impactar. Então você precisa clicar aqui primeiro, fazer os preenchimentos, editar, né, nessa telinha flutuante que a gente chama, para poder fazer o processo, né? Então vamos lá, vamos supor que a gente tem uma área total de terreno de 1.000 metros quadrados. Quanto que eu tenho de estágio pioneiro de vegetação, né? O mato sujo lá, pasto sujo que a gente diz, a vegetação pioneira. Eu tenho 0. Quanto que eu tenho de vegetação estágio inicial? Eu tenho um total de 300 metros quadrados, mas eu quero suprimir apenas
50. E eu não tenho nada de estágio médio. Existe alternativa locacional? Não. Qual que é a novidadezinha aqui, depois que você faz esses preenchimentos aqui? Você consegue desenhar para o técnico um polígono, eventualmente de onde que é a área que você vai fazer a supressão. Né? Você vem aqui, por exemplo, tem um botãozinho aqui, ó, desenhar polilinha. Aí você vai marcar aqui para nossa equipe técnica aonde que é a supressão que você precisa fazer por conta da sua demanda. Concluir. E aí você salva. Isso aqui é mais para fins mesmo visuais, tá? Na hora que você clica em exibir aqui, ele mostra. Eu poderia até fazer com que o sistema batesse esse cálculo aqui de área, desse polígono, com a área que você colocou aqui em cima, tá? Mas aí, esse sistema nosso aqui, ele é mais utilizado para visual do que para... ele não tem uma precisão muito grande do ponto de vista de cálculo de área. Então, a gente espera que essas informações elas venham aqui para que o técnico possa dar uma olhada por cima, mas que ela tenha mais substância, vamos dizer assim, no laudo que vocês vão enviar e nos documentos ali no KML, no KNZ, em algum outro documento já referenciado, tá? Acontece a mesma coisa com intervenção em APP, ó. Editar. Qualquer área de intervenção, 200 metros quadrados. Eu vou fazer um pontilhão em travessia. Na mesma área ali, eu vou fazer uma travessia aqui, ó. Nesse córrego aqui. E vou impactar a APP nessa área. Concluir. Pronto, está mostrado para o técnico aonde que é a minha intervenção. Beleza? Do ponto de vista de compensação, você pode escolher instrumentos de compensação diferentes para cada tipo de demanda. Né? Então, se você... Posso pagar em pecúnia as duas, aqui em São José vai me permitir. Pagamento em pecúnia. Aí ele dá aqui, ó, se eu fosse plantar muda seria 50, se eu fosse pagar muda, 6.800 de pagamento de pecúnia. Já defini a compensação, agora é a hora de ir para a parte documental. Documento igual que eu comentei com vocês, e depois avanço para poder fazer o pagamento da taxa, validação da taxa, e comunique se eventualmente você precisar, e o restante das informações. Beleza? Se por um acaso vocês estiverem fazendo um processo para alguma prefeitura, vou mostrar a intervenção AP para vocês, para poder ficar, a gente matar o nosso cronograma lá. Deixa eu ver aqui, mostra, né? Não. Uma pergunta aqui. Tá. Deixa eu só fazer a intervenção AP aqui para vocês. Ah, desculpa, ele não vai me permitir porque o empreendimento tem que ser prefeitura. O intervenção AP é exclusivo para a prefeitura. Agora dá. Quantidade de dedos. O que é uma intervenção AP? Os municípios têm vários trechos e vários córregos que precisam ser feitos de desassoreamento, né? Então, a atividade da calha para dentro é de competência da EE, mas da calha para fora, onde estão as faixas de APP, é de competência municipal. Então, como da EE dispensa a outorga até 50 quilômetros, não, 5 quilômetros, desculpa, 5 quilômetros de extensão, o da EE dispensa. Então, às vezes, o município precisa ali de 4 trechos, precisa fazer quatro córregos na cidade e precisa desassorear. E aí, na CETESB, tinha a figura do Via Rápida, né? Aqui, só que o Via Rápida você preenchia as informações e já sai autorização sem você precisar passar na mão de um técnico, nada. Aqui não, que passa na mão de um técnico, mas o preenchimento, o fluxo, ele é mais simplificado. Então, do ponto de vista de fluxo, ele vem aqui, vai clicar no código, qual é o córrego, Cambuí.
Onde que ele está? Ah, eu preciso intervir nele aqui. Aí eu clico aqui semelhantemente ao que a gente fez, ó, vai colocando aqui a área que você vai fazer de intervenção. Note que ele já vai mostrando, ó, a metragem, tá vendo? 843, 899, 900 e tal. Vem aqui concluir, salvar. Pronto, ele já me deu aqui a metragem que eu preciso, o latilong inicial e o latilong final, que é o que eu preciso para colocar na autorização. E assim ele faz para todos os outros. Dispensa uma parte de documentação, porque a prefeitura já tem uma documentação aqui já no nosso banco de dados. E aí avança para poder fazer a intervenção, né? Intervenção em APP para desassoreamento especificamente. Isso aqui só quando o interessado é prefeitura, alguma das prefeituras consorciadas. Beleza? Bom, então eu falei sobre a supressão de vegetação, falei o fragmento, falei sobre a intervenção em APP, falei sobre a intervenção em APP de desassoreamento OP, que é específico para os municípios, e aí a gente finaliza essa parte dessas novidades que a gente construiu no sistema até agora. E aí a gente abre para vocês para questionamentos, perguntas, dúvidas, raivas e outras emoções. Vamos lá, Felipe de Brito Bastos. Qual o tempo para a agência nos retornar com uma devolutiva sobre uma consulta prévia? Cara, a ideia é que a consulta prévia seja respondida de forma assim, meio que imediata, como se fosse um chat. Mas assim, entre um dia ou no máximo 2, você já vai estar tendo uma resposta. Tá? Uma primeira devolutiva, vamos dizer assim. Se a conversa, por exemplo, avançar para alguma coisa que a gente precisa de um entendimento interno aqui na agência, precisa fazer, né, buscar aqui entendimento do nosso jurídico, ou precisa alinhar o entendimento com o CETESB, com outro município produtivo, aí pode ser que demore mais, mas a primeira resposta, ela normalmente não demora para acontecer. Entre um dia, no máximo 2, você vai estar tendo a sua resposta. Beleza? Eu que agradeço, Felipe. Pessoal, então a gente vai caminhando para o final e eu quero mais uma vez agradecer a presença de todos vocês. Obrigado por fazer parte aí né, dessa nossa construção. Boa parte das coisas que a gente implementou no sistema para poder melhorar foi por conta do feedback de vocês. Então, quero agradecer aí muito a participação de vocês, as sugestões, e a gente continua aberto. Se por um acaso vocês tiverem mexendo no sistema, ela está operando no sistema, não deu certo, teve algum entrave, alguma coisa que você acha que podia melhorar, pode acionar a gente, que nós vamos fazer de tudo para poder deixar o sistema cada vez mais intuitivo, mais sério, mais célere, para poder cumprir o nosso propósito, que é trazer um licenciamento de qualidade e de forma rápida atender, né, tanto o meio ambiente quanto atender os interesses da população. Tá certo? Beleza, então, pessoal. Obrigado aí mais uma vez e a gente se despede, tá certo? Até mais. Um abraço. Pode fechar, Érica. Obrigado, abraço. Parabéns, viu?